Olha aqui, ó. Cara, eu tento muito, muito. Quem me conhece sabe a minha história. Pode não parecer, mas eu tenho uma história. Já estou nessa estrada há algum tempo. Vou até falar do documentário do Galvão depois durante o programa. Eu não tenho os 40 e tantos anos de profissão, 50 anos de profissão do Galva. Mas eu já tô nessa estrada há um tempinho. Então eu tenho uma história, cara. E a minha história é de olhar pro futebol, pro esporte, pra vida, fora da minha bolha. Eu aqui estou olhando para a cidade de São Paulo. Os estúdios Carecation aqui na zona oeste da capital paulista, eles, modéstia à parte, têm uma vista bem bacana. Mas o mundo, o Brasil, não é só São Paulo, não é só o Rio de Janeiro, não é só Minas, Porto Alegre. O Brasil é enorme. Eu fui criado no Nordeste, eu mudei muito. Morei, graças a Deus, é uma baita experiência. Morei em alguns países, inclusive. Mas morei muitos anos em Salvador, conheço boa parte do Brasil e eu tento sempre fugir do óbvio. De olhar para São Paulo, de olhar para o Rio de Janeiro. Às vezes não dá, tá, gente? Às vezes não dá. Hoje é um desses dias. Eu sei que já existe muita visibilidade de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, desses clubes na mídia brasileira. Hoje, a gente vê os exemplos aí toda hora, né? Tem um Palmeiras e Fortaleza. A análise é feita em cima do Palmeiras. Santos e Bahia. Ah, mas o Santos foi assim. O time que é de fora, ele fica sempre, né? Quase sempre escanteado. Não é a minha linha de pensamento. Sempre que possível, eu tento falar e fugir do óbvio desses clubes que já têm tanto espaço. Mas a gente precisa falar quando o assunto ele é pertinente. A gente tem aqui, inclusive, a história na emissora de falar de Copa do Nordeste, Copa Verde. A gente mostrou tantos campeonatos estaduais do Nordeste e a gente tem muito orgulho disso. Mas hoje eu não tenho como não falar do Corinthians. E eu vou pegar esse comentário inicial aqui, porque assim, ó, é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Tem a segunda maior torcida do país aí, segundo as pesquisas. Mas o momento do Corinthians é muito, muito, muito delicado. O torcedor do Corinthians, quando para conversar sobre o time, ele tá muito desconfiado, cara. Ele tá olhando pro que tá acontecendo e tá temendo pelo pior. Eu ontem tava conversando com alguns amigos e eles falavam assim, ó, o jeito é cair fora da Copa do Brasil logo, ser eliminado da Libertadores, pra focar no Campeonato Brasileiro, pra não cair. Não é incomum você encontrar com torcedores do Corinthians que estão falando que tá pior do que 2007, que foi o ano do rebaixamento. O torcedor tá pessimista, muito pelo fato dele tá vendo os jogos, dele tá vendo o que tá acontecendo. A última vitória do Corinthians foi há quase um mês, e foi aquela em cima do Remo na Copa do Brasil, ainda com o Cuca de treinador, na passagem relâmpago do Cuca, que foi né? A diferença de 2 gols, ela veio no finalzinho, e depois nos pênaltis o Corinthians se classificou. Isso foi no dia 26 de abril. O Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu uma vitória no comando do Corinthians. O aproveitamento do Luxa é de 13%. 2 empates e 3 derrotas. É o pior início de treinador do século no Corinthians. Uma vitória nos últimos 9 jogos. 6 partidas sem vencer. E os próximos jogos do Corinthians? Cara, o torcedor do Corinthians, quando ele olha a tabela, eu acho que a primeira reação é a do choro, é a do desespero.
Corinthians vai jogar contra o Flamengo, fora de casa, nesse final de semana. Depois vai à Argentina fazer o Argentinos Júniors pela Libertadores, na quarta-feira. Um jogo que já é decisivo, já não, né? Mas é muito decisivo. Já é a quarta rodada. Corinthians perdeu 2 em casa. 2 em casa, inclusive, para os Argentinos Júniors. Depois recebe o Fluminense. E tem o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, que tomou 2-0 na ida. São 4 jogos, assim, que não é loucura nenhuma. O Corinthians perdeu os 4. O Corinthians, pra quem viu o jogo quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o Corinthians deu uma de Real Madrid. Ô louco, André! O Corinthians deu uma de Real Madrid, então tá, né? 14 Champions e tal. Não, mas deu uma de Real Madrid no jogo da volta contra o City. Não viu a bola. Fechou a casinha. Rezou por um 0-0. E tomou um vareio. Jogou que nem time pequeno. E aí, ó, jogadores têm culpa. Corinthians tá, sabe, ainda tem jogadores ali que, pô, que já contribuíram muito pra história do clube e tal, mas que já não tem condições de entregar. Jovens que ainda, vários deles, não estão prontos. O treinador acabou de chegar. É culpado também? Lógico que é. Mas acabou de chegar, enfim. Não dá pra também esperar milagre. Já fala-se, inclusive, na saída do Vanderlei Luxemburgo. Já tem corintiano arquitetando que o Mano Menezes vai cair no final de semana no Grenal. Aí o Mano vem, fecha a casinha, estaciona o ônibus. Todo mundo tem parcela de culpa. Mas a maior culpa de todas, a grande responsabilidade, é do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Para muitos, o pior presidente da história do Corinthians. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Posso colocar com tranquilidade, um dos piores presidentes da história do Corinthians. Os técnicos que passaram no Corinthians, no comando do Duílio Monteiro Alves. Thiago Nunes. O Thiago Nunes, até na época, era uma aposta bem interessante. Aposta. Mas era um nome bem interessante. Não deu certo. Aí veio o Mancini, que eu tenho sérias restrições, seríssimas restrições, até por outros acontecimentos da carreira dele, que não vem ao caso aqui também. Jamais contrataria para o meu time. E começa a temporada do ano passado com o Silvinho. Quando você vai apostar num cara que está iniciando a sua carreira de treinador, você tem que dar respaldo pro cara. Você tem que dar respaldo pro cara. Não foi o que aconteceu com o Silvinho. E eu não estou entrando aqui no mérito do trabalho do Silvinho. Eu estou entrando no mérito de que quando você coloca um treinador inexperiente, tá começando a sua trajetória, vai oscilar, velho. Vai oscilar. Ele vai errar. Errar no Corinthians é complicado. E o Duílio sabia disso. Chama o Vitor Pereira para salvar. O Vitor Pereira, aí ele acha que o Vitor Pereira faz uma leitura completamente equivocada, né, do Vitor Pereira, achando que o Vitor Pereira ia ficar e tal, confiou na palavra dele. Também não vou entrar de novo nessa história do Vitor Pereira. Mas com o aprendizado do Silvinho, ele vai lá e repete a dose no ano seguinte. E vai num cara novo. E vai no Fernando Lázaro. E de uma maneira muito precipitada. Muito precipitada. Porque quando o Vitor Pereira resolve, fala que a sogra piorou, que a sogra, enfim, conta lá a cascata dele, ele imediatamente anuncia o Fernando Lázaro. Isso é em novembro.
para começar o ano em janeiro. Para que essa pressa? O Dorival, por exemplo, caiu do Flamengo dias depois. Poderia ter sido contratado. E aí começa a temporada. O cara desliza, manda embora, repete o mesmo erro. Se você vai contratar um cara que é novato, vai deslizar, cara. Ele repete, aí ele faz uma bobagem enorme. De novo, não vou voltar na história do Cuca. Pra mim, um erro, sabe, muito grave. Pela história do clube, por tudo que... E uma leitura completamente equivocada. Tava na cara que ia dar errado o negócio do Cuca, cara. Fora de campo. Tava na cara. E tinha a chance de contratar o Dorival de novo nessa de mandar embora, de não sei o quê. Teve a chance do Dorival de novo aí. Aí o São Paulo foi mais rápido. E aí vem o Luxemburgo, que para muitos é um técnico ultrapassado. Eu acho que o Luxemburgo ainda tem contribuição pro futebol. Eu acho que tem. Mas não é um encaixe óbvio e perfeito. Não é. Eu acho que ele tem condição de livrar o Corinthians da Série B. E é essa a preocupação mesmo, tá? Não é exagero. É livrar da Série B. Então eu peço desculpas a vocês por estar começando o programa falando de Corinthians, que já tem muito espaço na mídia, mas é algo relevante que está acontecendo no futebol brasileiro. O Corinthians é um clube gigante, uma torcida enorme, que está vivendo um momento delicadíssimo da sua história. Ele olha para o vizinho, não de bairro, mas para o seu vizinho de cidade, né, para o seu rival, o maior deles. O rival é só título. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, só enchendo o Parque Antártica, o antigo Parque Antártica, o Allianz Parque, de taça, troféu pra caramba. Tem carreta chegando cheia de troféu. E o Corinthians numa draga danada. Ó, não acha que é exagero meu não, tá? É brigar pra não cair. O que vier é lucro.